Aleluia. Antes de começar, eu queria falar sobre um pouco do que é o jejum para mim. O jejum para mim é quando a gente se abstém de alimentos, mas a gente mata a nossa carne, mas o nosso espírito fica fortalecido. É um momento em que nós ficamos mais sensíveis para ouvir o Espírito Santo, para a gente ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar com a gente, de coisas que precisam ser alinhadas. O jejum, para mim, eu anotei aqui, que o jejum é aquilo que me deixa alinhado com o propósito do Senhor. Então, quando eu estou no jejum, eu tenho meu momento de palavra, de orar, de ler a Bíblia e tudo mais. Então, eu me alinho com a vontade do Senhor para a minha vida. Então, que nessa manhã nós venhamos nos alinhar com a vontade do Senhor para a nossa vida. Eu quero começar a ler o livro de 2 Crônicas 29. Meu Jesus, eu estou nervosa, gente. 29, diz assim, versículo 1. Ezequias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. No primeiro mês do seu reinado, Ezequias abriu os portões do pátio do templo e mandou consertá-los. Depois mandou chamar os sacerdotes e os levitas para a reunião do pátio leste do templo e disse: Levitas, escutem o que eu vou dizer. Purifiquem-se a vocês mesmos e purifique-se também o templo do Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Tire do templo tudo que é impuro. Os nossos antepassados foram infiéis ao Senhor, o nosso Deus, e o rejeitaram e fizeram aquilo que ele considera mal. Viraram as costas para o templo, onde Deus mora, e deixaram de adorá-lo. Fechem os portões do templo. Fecharam os portões do templo, apagaram as lamparinas e deixaram de queimar incenso e oferecer ofertas aos Deus de Israel, sacrifícios que costumavam ser completamente queimados no altar que ficava em frente ao templo. Por isso, Deus ficou irado com o povo de Judá e de Jerusalém. E o que ele fez deixou todos chocados e horrorizados. E então todos começaram a zombar de nós, como vocês bem sabem. Os nossos pais foram mortos na guerra, e os nossos filhos e as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados embora como prisioneiros. Agora, resolvi fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que ele pare de ficar irado conosco. Bom, quando o pastor me falou que eu iria trazer uma palavra, eu dormi quase 3 horas da manhã, gente. Eu fiquei, meu Deus do céu, gente. Aleluia, eu tava quase falando, pastor, não dá, mas vai dar. Dá sim, né? Aleluia. Então, o que eu pude tirar dessa palavra de primeira mão, assim, é que o que nós devemos retirar de impuro, sabe, de nós, porque a palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, tirando aqui dessa palavra, o que de nós, que nós somos o templo do Espírito Santo, precisa ser retirado. O que está impuro no nosso coração, aquilo que está impedindo o agir do Senhor de acontecer nas nossas vidas, a gente precisa retirar hoje. Sabe, como eu disse, o jejum é quando nós nos alinhamos à vontade de Deus, sabe? Então, o que Deus, será que seus ouvidos estão sensíveis hoje para ouvir aquilo que Deus está te falando, aquilo que você precisa remover do templo, remover, sabe? Tirar as impurezas. Aqui ele fala, purifiquem-se a vocês mesmos e também ao templo. Aí eu anotei assim, gente, calma aí. O templo é o nosso corpo. E o que nós devemos retirar? Qual a impureza que está impedindo o agir do Senhor nas nossas vidas nessa noite? Nessa noite não, gente, tá vendo? Essa manhã. A noite é outra coisa. Sabe, que nessa manhã nós viemos romper, sabe? Viemos retirar as impurezas, aquilo que está impedindo a gente de avançar. Aquilo que está impedindo, muitas vezes, da bênção do Senhor alcançar as nossas vidas. Porque tem coisas na nossa vida que impedem as bênçãos do Senhor, sabe? Tem coisas na nossa vida que ainda não aconteceu, porque nós não tomamos o posicionamento. E aqui o rei Ezequias, ele reúne o povo e fala, olha, santifiquem. E aqui eu vejo eles como eles reconhecendo
o arrependimento. Eles voltaram, porque o pai de Ezequias, ele fez tudo aquilo que desagradava o coração do Senhor. Além dele fazer por si próprio, ele levou o povo a se corromper, levou o povo a também pecar contra o Senhor. E o Senhor ficou muito triste pelas coisas que ele fez e que levou também o povo a fazer, sabe? Então, que nós venhamos hoje, sabe, perguntar para o Senhor, ao decorrer dessa palavra, que você venha perguntar para o Senhor: Senhor, o que aquilo está me impedindo? O que está impedindo de coisas acontecerem na minha vida? O que está impedindo? Será que é um sentimento meu? Será que é alguma coisa que o Senhor que ainda não tenho consciência, mas o Espírito Santo, Ele revela aos nossos corações? Então, que você peça ao Senhor para Ele revelar o que Ele quer que você retire. O que às vezes a gente já sabe o que precisa ser retirado, e às vezes o Espírito Santo mostra pra gente: olha, essa área aqui que precisa ser purificada, é essa área aqui que você precisa abrir mão de coisas. E eu vejo também muito a renúncia do povo nesse texto. Aí eu vou falar aqui. O rei Ezequias, ele reúne o povo e eles decidem. Só um minuto, gente. Ele reúne o povo e eles decidem seguir pelo caminho do arrependimento, o caminho da renúncia. E não tem como a gente se aproximar de Deus, a gente receber coisas de Deus sem a gente se arrepender antes. Sem a gente ter a consciência de: Senhor, eu me arrependo, eu não sou nada sem o Senhor e eu me arrependo disso, eu deixo esse pecado, eu me arrependo de coisas que muitas vezes a gente não fez. Como a pastora fala no curso do Você é Capaz, das maldições hereditárias, às vezes foram coisas que eles aqui não fizeram, foram coisas que o antepassado deles fizeram, mas eles precisaram se arrepender, sabe? Então, que nós nessa noite também venhamos seguir o caminho do arrependimento e fazer uma aliança com o Senhor. Aqui no versículo 10 diz assim: resolvi fazer uma aliança com o Senhor. Sabe, toda vez que nós nos colocamos à disposição de assumir uma aliança com o Senhor, a gente faz a nossa parte, o Senhor também faz a parte dele, sabe? Eu vejo muito esse negócio de fazer uma aliança com o Senhor, um voto com o Senhor. Ana, porque Ana, ela fez o voto com o Senhor. E Deus, quando a Ana vai lá, né, volta para casa com o Eucana e faz as coisas lá e tal, aí tem o neném. Ana era o primeiro filho dela ali, Samuel. Só que ela tinha feito um voto com o Senhor, de: Senhor, se você me dá um menino, um varão, eu vou te entregar ele por todos os dias da sua vida. E aí ela pega e volta para casa. Eu fico imaginando, eu falei: cara, imagina a Ana entregar o filho dela, o primeiro filho dela. Só que o Senhor, Ele foi fiel com o voto que a Ana tinha feito. E se a Ana não fosse fiel, sabe? Às vezes nós assumimos votos com o Senhor e a gente espera que Deus, Ele faça só: não, Senhor, faz aqui e tal. E a gente também tem que tomar, sabe, o posicionamento de fazer a nossa parte. Tem coisas que a gente que tem que fazer. Tem coisas que não é que, por mais que o meu pai me ame, por mais que o meu pastor me ame, ele não vai poder fazer por mim. É decisão nossa, sabe? Então, hoje decida fazer uma aliança com o Senhor. Decida fazer um voto com o Senhor. Porque quando a gente faz voto com o Senhor, o sobrenatural acontece nas nossas vidas. Falando no sobrenatural, só um minuto, deixa eu mexer aqui. Eles também decidiram seguir pelo caminho da obediência. Não adianta nada a gente se arrepender se a gente não obedecer ao Senhor. Não adianta nada a gente se arrepender se a gente não ouve aquilo que o Senhor, ou faz aquilo que o Senhor tem revelado ao nosso coração. Como a Gabi falou ontem, não adianta nada, sabe? A gente falar: Senhor, tudo bem e tal, o Senhor está falando, e a gente não obedece. Tem uma palavra que a Gabi compartilhou e fala: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não me obedecem? Então a gente precisa obedecer, por mais que a gente venha se arrepender. A gente se arrependa, mas a gente obedece. Porque se a gente não se arrepende e não obedece, é só o caminho do remorso que a gente está seguindo. É só o caminho de: tá bom, Senhor, eu me arrependi aqui, mas obedecer o Senhor, nisso aqui eu não quero não. Deixar isso aqui, não, para mim não é legal para mim, Senhor, sabe? Mas que nós venhamos reconhecer o nosso erro, seguir o caminho do arrependimento. O caminho do arrependimento é quando nós estamos fora do caminho do Senhor. Quando
nós tomamos uma rota diferente daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Vamos dizer que a rota é para lá e o Senhor fala conosco e a gente se arrepende e a gente dá a meia volta e segue para aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. Amém. Vamos lá. Toda vez que nós seguimos o caminho do arrependimento e seguimos o caminho da obediência, ficamos maravilhados com o de repente do Senhor. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia. No mesmo capítulo 29, só que no versículo 29 diz assim, 26. Aí aqui eles já restauraram o templo, já jogaram as coisas fora, as coisas impuras e tudo mais. E aí eu quero te falar o que acontece quando a gente joga aquilo que é impuro fora. Quando a gente manda as coisas que precisam, sabe, que não estão de acordo com a vontade de Deus nas nossas vidas. No versículo 26 diz: os levitas estavam ali de pé, com os instrumentos musicais que Davi havia mandado usar, e os sacerdotes tinham trombetas. Ezequias ordenou que oferecessem o sacrifício, que ia ser completamente queimado. E logo que o sacrifício começou, todos começaram a cantar hinos de louvor ao Senhor, acompanhados pelas trombetas e pelos outros instrumentos musicais. Todos adoraram a Deus e os hinos e o toque das trombetas continuaram até que o sacrifício terminou. Em seguida, o rei e todas as outras pessoas se ajoelharam e adoraram a Deus. E o rei e as outras autoridades disseram aos levitas que cantassem ao Senhor os cânticos compostos por Davi e por Asaf. Cantaram cheios de alegria e depois se ajoelharam e adoraram. Agora pula lá para o versículo 36. Diz: Ezequias e todo o povo ficou alegre com o que Deus havia feito por eles, pois isso tudo aconteceu muito depressa. O Senhor tem pressa em fazer algo nas nossas vidas, só que a gente também precisa ter pressa em se arrepender, ter pressa em ter uma obediência absoluta no Senhor. Sabe, uma coisa que eu falei com as meninas da minha célula é que quando a gente obedece na hora que a gente quer, já não é obediência. Obediência é quando Deus fala e eu vou ali e faço, por mais que não seja aquilo que eu quero, por mais que me doa, por mais que Yasmin, é uma coisa que, poxa, eu gosto tanto, como é que eu vou abrir mão disso? Aqui, depois que eles tiraram tudo que era impuro, tudo que não agradava ao Senhor, quando eles se posicionaram, quando eles renunciaram, quando eles escolheram o caminho da obediência e fazer aquilo que o Senhor queria, o depressa do Senhor aconteceu. Aqui fala que eles ficaram muito alegres, porque, poxa, imagina, o povo lá sofrendo e eles se alinham à vontade do Senhor e o depressa do Senhor acontece. Que o depressa do Senhor aconteça na sua vida, à medida do seu posicionamento nessa manhã. E é isso que eu tenho para compartilhar, gente. Quero chamar... Vou pedir que você se coloque de pé. Vou pedir que você feche seus olhos. Eu creio que o Senhor falou com você aquilo que você precisa retirar do seu coração. Eu creio que o Senhor falou